Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo feliz. Apesar que não tem como a gente ser feliz nesse frio, né? Tô pensando aqui. Tá muito frio pra gente ser feliz. Apesar que hoje eu consegui ficar assim. Tô arrepiada de frio. Tá dando pra ver? Tô arrepiada de frio. Não sei se a gente consegue ser muito feliz no frio. Não tendo que acordar cedo, né? Mas espero que todo mundo esteja muito feliz, muito animado, porque vamos falar de redação. Sim, eu sei que eu sou uma pessoa obcecada, gente. O que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa obcecada, né? Não tenho muita vida, né? Não posso fazer nada, né? Mas vamos falar de redação. Hoje eu quero falar de um assunto que muitas pessoas têm dificuldade, que é como relacionar a alusão. Que alusão? Que é como relacionar o seu repertório, a sua citação, né, ao argumento. Sim, eu sei que vocês têm dificuldade, porque quando eu tô lendo as redações de vocês, né, ou quando vocês me mandam dúvida, eu percebo que essa é uma dificuldade generalizada, que é como relacionar o repertório ao argumento. Muitas vezes vocês querem, né? A gente tem algumas situações assim. Vocês querem achar um repertório que fale exatamente sobre o argumento. Então, tipo assim, a redação é sobre a importância do esporte no Brasil. Vocês vão lá e pesquisam na internet assim, citação sobre o esporte no Brasil. Eu sei que vocês fazem isso. Eu sei. Eu já falei pra vocês que eu sei de tudo que vocês fazem. Sim, então muitas vezes nós temos essa questão desse problema. Só que, gente, em um cenário de redação de vestibular, no vestibular real, vocês não terão essa possibilidade de pesquisar um repertório que seja diretamente relacionado ao tema que você estiver escrevendo. Então, você precisa de repertórios, citações, filosofias, sociologias básicas que deem para vários temas e que estejam já dentro do cérebro de vocês, que possam ser usadas em vários argumentos. Vocês entenderam? Então, acabou com essa história de tentar fazer um argumento, tentar achar um repertório, uma citação que fale exatamente sobre o tema proposto. Isso é muito comum, por exemplo, em redações que falam sobre educação. Aí todo mundo vai lá e pesquisa uma frase do Paulo Freire e todo mundo enfia essa frase do Paulo Freire na redação. Ou, sinceramente, eu adoro o Paulo Freire. Adoro, mas eu acho ridículo ver um monte de aluno colocando Paulo Freire, sendo que ninguém sabe as frases dele de cor. É claro que vocês copiaram isso da internet. Vocês entenderam? O segundo tipo de caso que eu percebo de dificuldade de relação entre alusão, entre repertório e argumento, é quando vocês decidem que querem usar aquele repertório na redação. Então, tipo assim, eu quero usar o artigo 5º da Constituição. Mas qual é o teu argumento? Não sei, mas eu quero usar o artigo 5º da Constituição. Gente, não é assim. Você precisa, antes de mais nada, achar o seu argumento e depois identificar um repertório que caiba no seu argumento. E não identificar um argumento que caiba no seu repertório. Não se esqueça que o assunto debatido é mais importante do que o repertório que você escolheu. Ok? Então, segundo aspecto, prestando bastante atenção, identifique o argumento e depois busque um repertório que caiba no seu argumento. O terceiro tipo de problema que eu percebo muito, que são pessoas que não sabem o que estão fazendo ali, né? Então, tipo, nossa, eu preciso escrever essa redação. Aí eu ouvi falar que tem um cara, nossa, acho que tem um cara que fala que o homem é lobo do homem. Nossa, mas eu não sei o nome desse cara. Já sei, eu vou falar que é um filósofo alemão. Não, é um escritor português
que fala que o homem é o lobo do homem, entendeu? Aí vocês vão lá e fazem uma sopa de letrinhas entre repertório e argumento e não fazem ligação nenhuma de nada com nada, entendeu? Vocês vão lá e escrevem que o escritor português falou que o homem é o lobo do homem e que é por causa disso que as bailarinas sobem nas sapatilhas e machucam os pés. Eu sei que vocês estão rindo, mas isso é verdade. E é um problema que precisa ser resolvido, ok? Calma. Calma. Como diz a minha sobrinha de 3 anos, deu. Deu por hoje. Nós vamos resolver, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é assistir o vídeo em que a gente fala sobre como achar o argumento no texto motivador. Assistiu? Eu não sei taguear essa desgraça aqui, vocês vão ter que ir lá procurar. Tá? Então, assistiu o vídeo? Já sabe achar o argumento? Aí agora nós vamos buscar a melhor forma de relacionar o repertório ao argumento. Como eu já falei algumas vezes, e aqui eu vou repetir novamente, eu não gosto, não tem nada que obrigue isso. É uma preferência minha como professora e eu vejo que os resultados são essencialmente melhores, né, quando faz isso. Eu não gosto que se utilize frases feitas de filósofos, de personalidades e por aí vai na sua argumentação. Eu prefiro que se explique as teorias, as filosofias e por aí vai com as suas próprias palavras. Logicamente que você vai identificar de quem são essas teorias, de quem são essas filosofias. Você nunca vai poder fingir que essa teoria é sua. Você sempre vai ter que identificar de quem que ela é. Combinado? Então, você identificou seu argumento, você vai olhar lá na sua biblioteca de repertórios. Biblioteca que agora, enquanto não estamos em vestibular, vai ser no seu caderninho. Mas, quando estivermos no vestibular, essa biblioteca vai ter que estar aqui. Ok? Então, você vai olhar lá e nós estamos falando de um argumento que nós estamos falando de moradores de rua, ok? Que a invisibilização dos moradores de rua afeta a qualidade de vida deles, ok? Que o fato de que nós, sociedade, não olhamos para os moradores de rua afeta a qualidade de vida deles. E quando eu falo qualidade de vida, eu tô falando emocional mesmo. Vocês já perceberam que essas pessoas não se sentem pessoas, não se sentem humanos, porque ninguém fala um bom dia para eles? Somente por causa da condição social? Ok? Então, o meu argumento, que foi retirado dessa tirinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ok? O meu argumento fala que a invisibilização dos moradores de rua afeta a qualidade de vida deles. Ok? Este é o meu argumento. O Aristóteles, ele fala que o propósito da vida é a busca da felicidade, que a gente trabalha a vida inteira para buscar a felicidade. Se você observar, o meu argumento e o meu repertório não tem nada a ver quando olhados assim. Mas, se eu pensar a fundo, eu vou perceber que o fato da sociedade invisibilizar os moradores de rua dificulta, né, ou proíbe ou impede que eles cumpram a premissa de Aristóteles, que é a busca da felicidade. Vocês entenderam? É assim que nós fazemos essa ligação entre argumento e repertório. Não é pesquisando na internet alusões sobre invisibilização de moradores de rua. Muito menos já sei, eu quero usar o artigo 5º da Constituição na redação de moradores de rua. E menos ainda, inventando um monte de coisa. E sim, tem aluno que inventa. Ok, criaturas? Agora, nós vamos lá para a análise de texto para poder identificar a melhor forma ou as melhores formas de fazer essa ligação. Eu espero realmente que ajude. Bora lá!
Bom, deixa eu deixar esse trem reto aqui. Mas vamos entender, então, essa questão da ligação do repertório com o argumento. Eu vou usar como base os argumentos sobre os alimentos transgênicos que eu usei, nós fizemos num outro vídeo, tá? Então, nós temos 2 argumentos básicos, tá? A questão de que a produção de alimentos transgênicos é benéfica, porque ela combate a fome. Esse é um argumento, então um argumento positivo. E o outro que eu vou fazer é negativo e eu vou falar sobre os males que causam a saúde humana. Certinho? Nesse daqui, eu vou usar Newton no meu repertório. E nesse daqui, eu vou usar Maslow. Antes de qualquer coisa, você tem que conhecer esses repertórios. Então, antes de você decidir usar o repertório, você tem que ir lá, ler o repertório, entender o que ele tá falando, antes de poder usar. Não é só inventar alguma coisa e fingir que você sabe do que você tá falando. E sim, tem muita gente que faz isso, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção. Vamos construir, então, o argumento positivo. Observem aqui que eu expliquei o repertório. Levando-se em consideração a terceira... Nossa, minha letra tá esquisita. A terceira lei da física proposta por Newton, em que toda ação gera, consequentemente, uma reação. Então, eu peguei um repertório e o expliquei de acordo com o que ele efetivamente fala. Eu não mudei a fala dele, mas ao mesmo tempo não copiei a fala específica do autor. Aí eu venho agora com o argumento.
olha aqui. Eu vim e escrevi. Percebe-se que os alimentos transgênicos, pela sua alta resistência, representam uma possível alternativa à insegurança alimentar de parcela significativa da população. Ou seja, a ação da alta resistência faz com que exista a reação deles serem uma alternativa à fome de boa parte da população. Vocês entenderam? Então, o meu argumento, apesar dele não ser diretamente relacionado à física, ele segue a mesma linha de raciocínio da terceira lei de Newton, em que toda ação tem uma reação. Além disso, eu me utilizei de elementos coesivos que fizessem com que esse texto tivesse sentido, de que ele fosse bem ligado entre si. Como que isso fica? Primeiramente, levando-se em consideração a terceira lei da física, proposta por Newton, em que toda ação gera, consequentemente, uma reação, percebe-se que os alimentos transgênicos, pela sua alta resistência, representam uma possível alternativa à insegurança alimentar de parcela significativa da população. Ou seja, eu segui exatamente o que eu me propus a fazer aqui em cima. Não inventei, não fugi do que eu me propus, ok? E não tentei adequar o meu argumento ao repertório. O repertório que se adequou ao meu argumento. Agora nós vamos vamos fazer um argumento negativo sobre os alimentos transgênicos e vamos usar Maslow.
observem. Primeiramente, levando-se em consideração a teoria proposta por Maslow em sua pirâmide das necessidades humanas, no qual a segurança da saúde tem lugar de destaque para o bem-estar do indivíduo. Então, eu falo da proposta de quem que é do Maslow. Para quem não conhece, o Maslow é um psicólogo americano. Ele tem uma pirâmide em que ele fala dos itens básicos para se alcançar a qualidade de vida. E cada um desses itens, em cada um desses estágios dessa pirâmide, a gente tem alguns itens, tá? E a segurança da saúde é um desses itens básicos para se estabelecer a qualidade de vida. Lá a gente tem saúde, segurança do corpo, segurança do emprego, criatividade, espontaneidade. É bem legal, assim, serve para bastante coisa, tá? Então, eu vim e, da mesma forma que eu fiz antes, eu expliquei o meu repertório. Eu não deixei ele lá jogado. Eu contextualizei o meu repertório com o assunto que eu quero tratar. Então, a pirâmide de Maslow, como eu disse, ela tem várias possibilidades, mas eu foquei na questão da segurança da saúde e como ela é fundamental para o bem-estar do indivíduo. Aí eu venho, percebe-se que os alimentos transgênicos, dado o seu caráter experimental, no que se refere a estudos científicos, pode representar um perigo, um risco para a qualidade de vida. Isso porque eu tô falando aqui, que a segurança da saúde é importante para o bem-estar. Se a gente não tem ainda estudos que comprovem se ele é ou não seguro para a saúde, então ele representa um risco para nossa qualidade de vida, porque ele representa um risco para a segurança da saúde. Vocês entenderam? Então, eu preciso explicar o repertório e explicar o meu argumento fazendo sentido com o meu repertório. Eu não posso só jogar o repertório ou só jogar o argumento. Ambos têm que trabalhar juntos, usando, logicamente, elementos coesivos para que um seja relacionado ao outro. Certinho, pessoas? E aí? Gostaram? Eu espero realmente que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês me gritem, tá? Não fiquem com nada encroado aí. Eu tô à disposição. Certinho? Um beijo da titia Thaís.